Exercício cobrado no concurso da Prefeitura de Catolé do Rocha, na Paraíba, para o cargo de enfermeiro. Das proposições, o número 6 é perfeito, o galo põe ovo, as mulheres geralmente não são boas mães de famílias, as dízimas periódicas são elementos do conjunto dos números irracionais, 10% de 10% de 10 é 0,1. De acordo com a lógica das proposições, assinale a alternativa verdadeira. Galera, alguns exercícios, eles não querem saber apenas se o candidato sabe o que é uma proposição. Se o candidato sabe o que não é uma proposição. O exercício, além desses conceitos, dessa teoria, eles querem saber se o candidato possui conhecimentos matemáticos, ainda que de forma superficial. Por isso que, na maioria das vezes, os editais trazem o tópico raciocínio lógico matemático. Porque além dos conhecimentos do raciocínio lógico propriamente dito, ele pode cobrar um pouco de matemática, ainda que não tão aprofundado. Esse exercício é um exemplo disso. Vamos resolver. Vejam. O número 6 é perfeito. Galera, o que é um número perfeito? O número perfeito, ele possui a seguinte característica. A soma dos números menores do que ele, que são seus divisores, é igual ao próprio número. Como assim, professor? Veja. O número 6, ele é um número perfeito. Por quê? Quem são os divisores de 6 que são menores do que ele? 1, 2 e 3. E quando nós somamos 1 mais 2 mais 3, isso é igual a 6. Desta forma, o número 6 satisfaz a definição de um número perfeito. Então, a proposição número 1 é verdadeira. O número 6 é perfeito. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para a próxima proposição. O galo põe ovo. Bom, sabemos que essa proposição é falsa, porque quem põe o ovo é a galinha. 3. Essa daqui nós afirmamos de cara que é falsa. As mulheres geralmente não são boas mães de família. As mulheres geralmente são ótimas mães de família. Então, é uma proposição falsa. As dízimas periódicas são elementos do conjunto dos números irracionais. Galera, vejam. As dízimas periódicas, elas pertencem ao conjunto dos números racionais. E nós representamos esse conjunto pela letra Q. Professor, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica são números decimais, números com vírgula. Esses números possuem infinitas casas após a vírgula. E esses números se repetem de forma periódica. Então vejam, 2,62, 62, 62, 62,
e assim infinitamente, é um exemplo de dízima periódica. Tudo bem? Então, a proposição número 4 é uma proposição falsa. Dízimas periódicas pertencem ao conjunto dos números racionais. Tudo bem? Quinta proposição. 10% de 10% de 10 é 0,1. Galera, vejam só. Quando nós temos essa estrutura, 10% de 10% de 10, essas palavras de, eles funcionam como elementos multiplicativos. Como assim, professor? Quando eu tenho 10% de 10% de 10, é a mesma coisa que eu escrever 10% vezes 10% vezes 10. Tudo bem? Galera, como é que nós podemos representar 10%? Nós podemos representar 10% como sendo 10 sobre 100. Essa é a forma percentual, essa é a forma fracionária. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. 100 vezes 100 dá 10.000. Percebam que nós podemos simplificar o 1.000 com o 10.000. Vamos ficar com 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é igual a 0,1. Então, percebam, a proposição número 5 também é verdadeira. Com isso, qual é a alternativa que responde o nosso exercício? A letra C, de como é bom estudar raciocínio lógico.